Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto Design Web e hoje nós vamos falar um pouco sobre alinhamento. Nós criamos na última aula o layout de duas telas do Spotify. Nós temos aqui a primeira tela, representada pelo frame Splash Screen, e nós temos a nossa segunda tela, que é a tela Home do Spotify, onde nós temos algumas categorias, algumas informações relevantes e importantes aqui dentro do aplicativo do Spotify. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de alinhamento. Como nós trabalharmos com os nossos itens dentro do nosso layout, de forma que eles ficam igualmente espaçados, de forma que eles estejam alinhados para facilitar no desenvolvimento, na continuidade do nosso projeto. Então nessa aula nós vamos ver alguns conceitos de alinhamento, alguns atalhos, alguns recursos que podem ser utilizados na hora de você alinhar seus itens. Aparentemente aqui eu tenho todos os itens alinhados, mas a gente vai ver que existe uma certa diferença entre eles aqui que pode ser ajustada com os recursos de alinhamento que a gente tem no Figma. Então a primeira forma, a forma mais básica da gente visualizar o distanciamento, como que está o nosso item, é só clicar sobre ele e arrastar. Por padrão, o Figma já tem algumas pré-definições de alinhamento. Então se eu arrasto, por exemplo, na horizontal, eu chego a um ponto onde ele me mostra que esse item está centralizado. Da mesma forma, se eu arrasto ele na vertical, ele me mostra um ponto central que vai me definir que aquele item está centralizado também na vertical. Se eu já tenho outros itens, por exemplo, o Figma me ajuda também a centralizar, a alinhar de acordo com outros itens. Então, se eu arrastar para a esquerda, ele me fala que está no limite esquerdo da palavra Spotify. Para a direita, mesma coisa. No limite direito da palavra Spotify. Está no limite ali do meio da minha tela. Então, esse é um dos recursos. Está centralizado com a palavra Spotify. Uma forma de eu verificar de forma simples e rápida é arrastando os itens. Só que como que eu sei o espaçamento entre os itens, se está correto, se todos estão padronizados? Como que eu faço isso e como que eu trabalho dessa forma? Além de clicar e arrastar, se por exemplo eu estou selecionado um item e segurar a tecla Alt, tirar o mouse de cima do elemento, ele me mostra as dimensões, tanto superior e inferior, direita e esquerda daquele item. Se você visualizar aqui, por exemplo, eu tenho a dimensão à direita 138, à esquerda também 138. Então significa que o meu elemento está exatamente alinhado ao centro da tela. Para a parte superior, 310 pixels. Para a parte inferior, 448. E o meu item ele tem 138 por 138 de largura e altura, se você visualizar logo abaixo do item na cor azul. Da mesma forma, se eu fizer isso com o Spotify, eu consigo visualizar, por exemplo, qual que é as dimensões de espaçamento que eu tenho para cada lado. Eu tenho 89 para a direita, 89 para a esquerda, então significa que ele está exatamente alinhado ao centro. E acima eu tenho 448 e 377. Beleza. Se eu olhar para os itens agora que eu tenho na minha segunda tela, que é a minha tela Home, por exemplo, posso olhar aqui para o item correspondente ao campo de digitação aqui. Se eu segurar a tecla Alt e tirar o mouse do elemento, eu consigo visualizar, se você analisar esse item, ele não está exatamente centralizado e exatamente com as proporções corretas. Eu tenho 29 para a direita e 28 para a esquerda. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar o meu elemento em 1 pixel, de forma que eu diminua 1 pixel à esquerda ou aumente 1 pixel à direita. E aí quando eu vou visualizar agora o tamanho aqui, eu tenho 29 e 29 e tem exatamente a proporção igual para ambos os lados. Tá? Então essa é uma das formas que eu tenho também de visualizar. Cliquei sobre o item, apertei a tecla Alt e aí eu arrasto o mouse para fora do item e eu tenho as dimensões, proporções dele.
Essas são as formas mais simples e mais básicas de fazer. Vai dar um pouco de trabalho, porque eu preciso visualizar todas as dimensões entre um e outro, e aí isso pode me gerar um pouco de trabalho aí no decorrer do desenvolvimento. Principalmente alinhamento de itens. Todos esses itens aqui, por exemplo, à esquerda, todos os itens à direita, pode me consumir um pouco de trabalho. E aí a gente entra num outro ponto, em um outro conceito que é bastante utilizado e que vai facilitar bastante para você ter uma noção da dimensão do alinhamento, como você vai posicionar os seus itens, onde posicionar, que é através do sistema de grids. Os grids, eles são uma especificação da W3C projetada para proporcionar um método bidimensional para a criação de layouts. Então, basicamente, eu tenho um sistema de linhas e colunas, onde eu consigo posicionar os meus itens a partir dessas linhas e dessas colunas. Então, normalmente aqui a gente tem esse esquema, é como a ideia de uma tabela mesmo, onde eu tenho todas as linhas na vertical, são chamadas de colunas, e todas as linhas na horizontal são chamadas justamente de linhas. E aí, a partir disso, eu consigo posicionar os meus itens no desenvolvimento. Se você já utilizou CSS Grid em algum momento, esse conceito é bem conhecido por você. Se você não utilizou ainda e não conhece CSS Grid, fica a minha sugestão e a minha dica para você pesquisar um pouco sobre esse conceito de desenvolvimento utilizando o CSS, utilizando o sistema de grids, que justamente na tradução seria grades, né? Você tem as grades ali, as linhas e as colunas, e a partir dessas colunas e linhas você posiciona os seus itens, alinhando-os de forma justa, de forma ideal para o seu layout. Então, pensando nesse conceito de linhas e colunas, né, e utilizando o CSS Grid, a gente pode fazer isso também no Figma. Então, como que a gente utiliza o CSS Grid dentro do Figma? Eu posso definir aqui a partir do clique qual é a tela que eu quero aplicar o sistema de grids. Quero aplicar na Home, que é onde eu tenho mais elementos. Então, clique sobre o frame, Home aqui, no meu caso, Home Spotify. E ao lado direito, na aba Design, eu tenho a opção Layout Grid. A partir do momento que eu clico em mais, automaticamente ele já vai criar um layout em formato de grids para mim. Se você visualizar aqui aproximado, eu tenho várias linhas e várias colunas em formato de uma tabela. Como que a gente pode modificar e alterar o sistema que a gente está visualizando? Clicando aqui ao lado de grid, eu posso selecionar 3 formatos. Grid, que é o formato padrão que está aparecendo para você. Eu quero que as grids sejam em formato de coluna ou em formato de linhas. Então você pode visualizar aqui num vermelho mais claro, que tem 10% de opacidade. Se eu, por exemplo, aumentasse para 100%, ele cobre o layout, né? Só para você visualizar ali linhas, por exemplo, e colunas. Não é interessante visualizar dessa forma, porque eu perco toda a visualização do meu layout. Então, vou deixar 10% mesmo. Ele fica bem clarinho ali. A gente consegue visualizar da melhor forma. A forma que normalmente vários frameworks CSS, por exemplo, Bootstrap, Materialize, Material Design, utiliza em formato de coluna. E a partir das colunas que nós temos, nós podemos alinhar os nossos itens. Então, quais são as informações que nós temos aqui que podem ser alteradas? A primeira delas, a quantidade de colunas. Você pode escolher quantas colunas você quiser. Por padrão, os frameworks que eu acabei de citar, Bootstrap, Materialize, entre outros, eles utilizam um padrão de 12 colunas. Se você já utilizou algum deles, você consegue identificar esse sistema de grids utilizando 12 colunas. E vai facilitar bastante para a gente trabalhar com o nosso projeto e alinhar. E aí, quando esse projeto for implementado, utilizado algum framework já existente, vai facilitar bastante também a implementação final. Beleza. Outras informações que eu tenho. Se eu não quiser a cor vermelha pro item, pro elemento, eu posso selecionar qualquer outra cor. Tá? Eu vou deixar
nessa cor padrão mesmo, mas você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Eu quero colocar, por exemplo, azul. Então, eu arrasto para o azul aqui, coloco essa visualização. Type seria o tipo de cada coluna. Stretch, ele vai pegar todas as colunas que você definiu, no nosso caso 12, e vai ajustá-las à dimensão da tela. Então, no caso, se você visualizar, ele está bem dividido as 12 colunas até o final da tela. Se, por exemplo, você colocar left, ele não vai se preocupar com a largura total da tela. Simplesmente, ele vai alinhar as 12 colunas, ocupando as dimensões necessárias, mas sem na necessidade de chegar até o final. Da mesma forma, se a gente colocar right, você pode ver que as colunas foram todas para a direita. Se colocar center, as colunas foram centralizadas. A gente vai deixar no stretch mesmo, que ele vai ajustar de acordo com a largura da nossa tela. Margem diz respeito ao espaçamento esquerdo e direito. A gente pode colocar, por exemplo, 10 de margem. Se você visualizar aqui, eu tenho agora um espaçamento na esquerda e na direita. Não é muito interessante eu trabalhar com 0 de margem, porque os itens, se eu for alinhar a primeira coluna, por exemplo, eu tenho 0 de margem, o meu elemento vai ficar colado na tela. Isso não é interessante. Talvez você já utilizou algum aplicativo aí que utiliza os elementos colados e você sabe o quanto isso é desagradável. Então a gente vai deixar 10, por exemplo, uma margem ali. E gutter seria o espaçamento entre uma coluna e outra. Para a gente aqui, vamos deixar em 5, para deixar um espaçamento legal ali entre uma coluna e outra. Você pode colocar o número que você quiser, mas por padrão aqui a gente vai deixar 12 colunas, que é o que a maioria dos frameworks que utilizam. Stretch, para que todas as colunas se ajustem à largura da página. 10 de margem à esquerda e à direita. E 5 de gutter, que seria o espaçamento entre cada elemento. Professor, toda vez que eu desenvolver isso, que eu criar, eu preciso vir aqui, criar um layout grid, fazer toda essa configuração necessária? Uma coisa que o Figma facilita bastante para a gente é a gente salvar a configuração que a gente utilizou e que a gente está desenvolvendo aqui. Eu posso clicar, por exemplo, ao lado do mais aqui e vir em Create Style. Clicando em mais, eu defino um nome para ele. Então, vou colocar aqui padrão 12 colunas. Quando eu clico em Create Style, ele já cria para mim por padrão esse layout. Então, se por exemplo eu quisesse na Splash Screen aqui criar e utilizar essa configuração, eu clico sobre o frame que eu criei, venho aqui em Layout Grid Style e seleciono padrão 12 colunas. E automaticamente eu já tenho a configuração aplicada aqui ao Spotify, também a Splash Screen. Beleza? Então, a partir daqui, a gente começa a alinhar os nossos itens pensando nessa dimensão das colunas. Então, o que eu posso fazer? Vamos supor que todo esse primeiro elemento ele vai ocupar as 12 colunas. Então, clico e arrasto ele para o início da coluna. Você pode ver que ele está no início, justamente pelo fato da gente ter essa linha de demarcação. Vou aumentar ele até o final. Você pode ver que a marcação já está pré-definida aqui. E aí eu vou ajustar os itens de acordo com a necessidade aqui. E eu já tenho o primeiro item alinhado. Se eu clicar sobre ele, Alt e arrastar, eu tenho 10 à esquerda, 10 à direita, que é o espaçamento que eu deixei da minha grid. E aí eu posso fazer isso para todos os outros elementos. Eu tenho 2 elementos aqui. Eu posso arrastá-lo para o início
E eu vou fazer com que ele ocupe, por exemplo, 6 colunas, né? Então eu tenho aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, para ele ocupar as 6 colunas, eu vou arrastar aqui o meu elemento. Utilizar o sistema de grid vai facilitar bastante aí no alinhamento dos seus itens. Vou fazer a mesma coisa com o pop. Vou fazer esse. E vou fazer o ajuste textual. Seus gêneros vou colocar na esquerda aqui também. E vou visualizar qual é a distância dele pro item. Pro quadrado aqui pro retângulo do rock. É 15. Então eu posso fazer a mesma coisa com categoria. Vou para cá. Vou ver qual é a distância que eu tenho. Tenho a distância de 9. Então posso clicar no item 9. A cada clique na seta para baixo, ele vai mudar um pixel. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se eu clicar no elemento Alt e arrastar, você vai ver que agora ele tem 15 de distanciamento. E aí eu vou ajustar 6 colunas para ele. Vou arrastar o Cura Pop aqui também. Fazer o ajuste. Alinhar os textos. E fazer a mesma coisa com navegar por todas as seções. Alinhá-lo à esquerda. Posso visualizar aqui, por exemplo, qual a distância do item para o próximo texto, que é 26. Do item para o próximo texto, que é 24. Então, eu vou colocar mais 2. 1, 2. E vou fazer a mesma configuração de um item para outro. 22, então eu preciso diminuir. 1, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Cliquei no elemento. Agora eu tenho 15 de espaçamento. Vou ajustá-lo aqui para que ocupe 6 colunas. E ajustar o texto dentro do elemento. Posso apagar aqui, por exemplo, esses itens. Clicar sobre o texto e sobre o item. E duplicá-los. Ctrl D para duplicar. E arrastar eles para já estarem alinhados e do tamanho ideal para cada elemento. Posso mudar o texto aqui. Ok. Pop, exemplo. Aqui eu poderia modificar as cores, né? Que no nosso caso, aqui eu estou trabalhando só com alinhamento, então eu não vou me preocupar justamente com isso. Eu posso alinhar, por exemplo, o item correspondente à imagem da música para ocupar 3 colunas, então ocupando 3 colunas, e o nome da música começando a partir da 5ª coluna. O meu ícone começando a partir do início da última coluna. Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para splash screen. Então, o que eu estou visualizando aqui? Ó? O meu elemento está passando um pouco de 4 colunas. Eu vou fazer com que ele ocupe 4 colunas exatas. Então, eu preciso redimensionar meus itens aqui. Está ocupando um pouquinho ainda da... Você pensar no alinhamento e na distribuição aqui dos itens facilita bastante na hora de desenvolver o projeto, utilizando as linguagens aí de marcação
na estruturação das suas páginas. Aqui o Spotify está ocupando. Eu vou deixar 2 colunas vazias. Eu vou fazer com que ele ocupe 8 das 12 colunas. Então eu vou arrastar ele aqui para o início e arrastar o elemento até o final da coluna que eu quero. Clico sobre o item e venho aqui para alinhá-lo ao centro. Então ele está agora exatamente alinhado ao centro entre as 8 colunas internas ali. Então, consequentemente, dessa forma, eu tenho todos os meus itens alinhados e espaçados igualmente. Isso facilita bastante, como eu já falei, no desenvolvimento dos projetos. E com isso a gente finaliza os primeiros conceitos voltados para alinhamento. E aí vocês têm uma atividade, um exercício para desenvolver, já pensando nesse trabalho de alinhamento aí dentro do seu layout. Beleza? Até a próxima aula.